Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. E hoje, mais uma vez, eu tenho a grata satisfação de estar com a Débora Fernandes, com o Paulo Tim, que hoje vão contar e vão conversar um pouquinho com a gente sobre o Farol Literário, que é uma atividade cultural aqui da cidade de Torres, e que eles vão contar um pouquinho para a gente sobre isso, para que a gente possa ficar esperto, para que numa outra oportunidade a gente possa participar. Mas antes, convido vocês a curtirem, compartilharem, se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações para sempre estarem recebendo assim que eu postar um novo vídeo. Então sejam bem-vindo, bem-vinda ao canal. E mais uma vez, porque a gente já conversou, já colocamos aqui, até não faz tanto tempo, recentemente, eu compartilhei a nossa conversa que foi gravada em janeiro, se não me falha a memória, O ano passou rápido, É verdade. Mas estamos aqui hoje para poder falar, então, um pouquinho do Farol. Vou começar contigo, pode ser, Tim, com a Débora? A Débora, que organizou, foi a responsável maior pela organização desse farol, Ok, Débora, então vamos lá, nos conte um pouquinho. Ele disse que fui eu que organizar. Tudo bem, Patrícia? Um prazer enorme estar contigo de novo para este canal, Ele disse que eu sou a organizadora. É que eu sou um pouco pragmática e, na verdade, o ser pensante é ele, que ele pensou algumas mesas, algumas coisas, e eu tenho uma certa facilidade para organizar, que há muitos anos fazendo eventos, assim, sempre passando pela mão da gente, desde da juventude, assim, a gente acaba pegando essa tática, assim, didática de organizar em grades e depois passa para cá para ver arredonda e tal. Mas, assim, ele tem muitas ideias e partiu dali. A gente só dá costura isso, Mas Bom, o Farol Literário, uma festa literária, porque é realmente uma festa, literária, que ele vem se constituindo, assim, desde que está no quarto, é novinho ainda, não está nem na adolescência, mas a gente percebe um crescimento desde o primeiro, que configurou como um encontro de autores, mas e vem também fazendo muito estimulado pelo Tim, do pensar, trazer mesas redondas, que faz o pensar, questionar, construir, e que deixa a gente, passando o farol, pensando e também vendo como modificar, e incentivando, Tem todas esse ano, excepcionalmente, nós não tivemos aqui, vamos pular essa etapa de feira de livro, mas sempre se teve feiras de livro e convidando muito autores já renomados, com certo trabalho, para ser trabalhado nas escolas, e convidado, os autores são os grandes atrativos. Não que não deva ser, deve acontecer. Mas também tem uma série de pessoas, e como tu, como eu, como Paulo, como uma série de pessoas do nosso litoral, Porto Alegre, que também, com grandes talentos, estão fazendo livros e precisam de espaços para divulgar a sua leitura e também aprender, que a gente está aprendendo todo. E eu acho que o Farol vem para isso, sabe? Vem com isso, com mais uma atividade literária, mais uma atividade que contempla bastante a poética, a poesia, e agora a gente trazendo aí, inserindo teatro, circo, algumas coisas que para enfeitar, dar o lúdico, para a gente poder não só ouvir, mas e o falar, mas também te sentir, ter a música,
É isso, né? E que tomara que a gente consiga em 2019, nós tivemos junto uma exposição de exposição plástica, e que nós tenhamos, né, para o 2023 aí um espaço bem bacana, que a gente possa também contemplar as artes plásticas, apesar que o Breno vem junto, é parceirão, sim. mas que contemple todos os tipos de artes plásticas aí também junto do Farol. Por isso que a gente fala da Festa da Cultura, porque a gente quer juntar tudo, né? Mas que isso é muito importante, né? A cultura, é a arte que está ali, que pode girar de diferentes perspectivas, né? Eu acho que o Farol foi a primeira vez, né? Então, que eu participei, né, desse processo presencialmente, acompanhei alguns mais, né, assim, de longe. Por isso que foi tão importante para mim estar participando do Farol Literário, mas vi essa perspectiva, assim, né, de ter uma diversidade, né, de trazer diferentes formas de expressão que possam também estar ajudando as pessoas a perceberem que a arte, ela é multi, né? Não tem uma via da arte, existem várias possibilidades, né? E existem pessoas que vão se conectar mais com uma forma, com outra forma, enfim. Então, nesse sentido, eu gostei muito de participar do Farol por causa disso, por essa possibilidade da música, né, da contação de histórias, né, de ver ali a questão das pinturas, né. Acho que a questão das palestras também foram riquíssimas, né. Então, acho que essa diversidade nos ajuda a poder fazer o processo de reflexão sobre a arte e a cultura. Paulo, o que tu gostaria de nos falar sobre o Farol? Bem, como disse a Débora, né, ela coordena aqui em Torres um movimento, que é um movimento mesmo de artistas, intelectuais, chama-se Movimento Torres Além Veraneio, que é exatamente uma tentativa de marcar, né, a presença de produtores de arte, de promotores, ativistas culturais, até porque o turismo não fique restrito ao veraneio. A vida humana, a vida inteligente ao longo do ano inteiro nessa cidade, ela tem raízes profundas, históricas, importantes, chamando atenção sempre sobre isso. Então, a Débora, como ela tem essa prática, ela foi decisiva para a realização desse encontro, e o meu papel aqui é mais no sentido de manter acesa essa chama do Farol, né? Eu aqui também coordeno uma casa do poeta que tem esse caráter meio etéreo, né? Porque nós não somos muito amigos de estruturas orgânicas, burocráticas, nós gostamos de movimentos, gostamos muito de fumaça, né? Então, a Casa do Poeta do Vale do Mampituba é uma tentativa também de estimular a criação de casas do poeta nos municípios e que se associam ao movimento mais amplo que nasceu em Porto Alegre com Nelson Fachinelli. Hoje é o Joaquim Monks que coordena essas casas no país inteiro, tem mais de 70 casas. Então tem esse sentido de estimular. E aqui nos incumbimos, né, dessa tarefa de levar adiante o Farol em Torres e já lançá-lo como uma ideia regional. Já estamos trabalhando. Talvez o próximo Farol seja feito até em Araranguá, aqui em Santa Catarina, porque há um interesse nesse sentido. Então, isso é o que queremos deixar um convite, mobilização de todo mundo em torno dessa ideia. E aqui perguntam assim sempre, mas por que os poetas estão preocupados com a região? Então, recolhemos aqui um dito popular que diz que região, mais do que uma bacia hidrográfica, mais do que uma cadeia de montanhas, que rede urbana, que inter-relações e interconexões econômicas, região é um estado de espírito, para o qual os poetas são chamados como principais arautos. Criado o estado de espírito, e que é fundamental na constituição de uma região, de uma nação, de um país inteiro, o resto vai. Então, isso.
Que interessante, né, Paulo? Porque é bem isso, né? Acho que a gente vem, na verdade, de sair do ostracismo e também da individualidade, né? Para que a gente possa olhar mais para o todo, né? Olhar mais para o coletivo, enfim, acho que é muito interessante tu trazeres isso, né? E talvez o Farol ter essa possibilidade de estar se deslocando também para um outro espaço que congregue esse olhar mesmo regional. Permite só mais para o acompanhamento nesse ano, onde nós estamos gravando essa entrevista aqui na Rádio Comunitária Cultural FM de Torres, e a Cultural FM gravou todos esses principais debates, não todos porque foram muitos, mas as conferências, alguns debates estão gravados e estão nas plataformas do YouTube e do Facebook da Cultural FM de Torres. Se alguém quiser conhecer melhor, três palestras muito importantes, do Luiz Augusto Fischer e Maria do Socorro de Assis, que fizeram uma avaliação crítica da Semana de Arte Moderna em São Paulo. E também do Jorge Piquet, que é um consultor especialista em distritos criativos e tem disseminado muito essa ideia e essa realização em várias cidades do Rio Grande do Sul, agora também por Santa Catarina. Ficam aí essas ideias para vocês na Cultural FM plataformas. Foi bem importante tu colocares isso. A gente vai colocar aqui depois na descrição também do vídeo para que vocês possam acessar. Antes da gente encerrar o vídeo, vocês poderiam nos dizer um pouquinho como é que nasceu o Farol, né? Assim, acho que poder dar um pouco dessa ideia para as pessoas, né? E aí já se encaminhando para o final da nossa conversa, o convite então para um próximo Farol. Acho que agora o Farol teve 2 anos, né, de paradinho, assim, embora 2020 a gente tenha feito uns 3 ou 4 dias online, algumas atividades, assim, para não deixar em branco, mas 2021 não foi possível, e agora 2022. Bom, o primeiro Farol Literário eu participei como, num dia somente, assim, como fui lá assistir nos dois, né, os dois primeiros, o primeiro e o segundo. E depois, no terceiro, o time convidou para fazer parte do time do Farol. Ela começou a ser faroleira. Olha só. Não tinha a figura, mas já passei a ser faroleira, né? Daí agora, em 2022, as coisas estavam ainda lentas de reuniões e tal. Vamos pensar. O time começou a esboçar lá, então assim, vamos tocar ficha e vamos embora, né? Certo, acho que é isso, né? Acho que a gente está no momento que a gente precisa seguir mesmo, né? Que foi assim, né? Vamos, né? Aquela história do vamos, porque se a gente começasse a pensar, acho que não ia rolar, assim, mas acho que... E foi interessante, assim, porque ao mesmo tempo que a gente percebe que a gente tem essa dificuldade de retomar, percebemos também que as pessoas festejam muito quando está para acontecer algo e saiu mais, assim, mais divulgação e tudo, né? Então, foi um bom recomeço, assim, foi um bom recomeço. Muito, muito bom. O Monks participou, foi também um dos precursores, tu citasse, né? Ele, o Joaquim Monks, um poeta consagrado, lançou, aliás, mais um livro aqui, durante esse Farol, que é A Maçã na Cruz, poesia conceitual e cotidiano, e teve presente. E também o Jacques, que é o Eduardo Jacques, um psicólogo, poeta também, uma revelação jovem aqui da Terra, e que criaram essa ideia, né? E participaram, continuam participando ativamente, né, dessas iniciativas. Bem, então eu quero agradecer vocês, né?
que a gente possa ser faroleiros e faroleiras por aí, né? E que a gente possa levar a cultura e a arte por onde a gente caminhar. Então, agradeço profundamente, né, Débora e Paulo, por esse momento, por ter me permitido, né, assim, também estar aqui, né? Acho que o convite foi uma grata satisfação, fiquei muito feliz e adorei. Participei todos os dias, me mudei, né, para cá, literalmente, para poder viver isso, né? Fique à vontade. Tá certo, tá certo. Somos parceiros e parceiras de uma mesma jornada. Então, muito obrigada, né? E fica a dica aí, nós vamos estar avisando nas nossas redes quando o próximo farol for se construir, né? E quando efetivamente ele for acontecer. Então, até o próximo vídeo.